todos e bem-vindo a assistir nosso vídeo de hoje. Hoje estamos aqui com duas convidadas, Tatiana e Gabriela, bem-vindas. E obrigada por aceitar o convite, de nos contar um pouco sobre as suas experiências na Finlândia. Ainda para começar, vocês poderiam se apresentar? Por favor, Tatiana, pode começar. Claro. Oi, pessoal, obrigada pelo convite, Sani. Meu nome é Tatiana. Eu estudei na Finlândia, eu fiz mestrado lá na Universidade de Helsinki, então entre 2014 e 2016, fiquei 2 anos na Finlândia. Foi uma experiência ótima, então estou super contente de poder compartilhar com vocês. Eu sou a Gabriela, obrigada pelo convite. Eu vim para a Finlândia para fazer meu bacharelado e meu mestrado. Eu fiz meu bacharelado entre 2015 e 2018 e meu mestrado entre 2018 e 2020. Meu bacharelado eu fiz na Arcada, Universidade de Applied Sciences, e meu mestrado eu fiz na Aalto, os dois em engenharia de materiais. Legal, obrigada. E por que vocês escolheram a Finlândia? A Gabriela pode falar primeiro? A gente faz um pouquinho mais tempo quando você foi, mas, por favor, conta para nós. Como eu vim aqui é bem interessante, porque eu estudei música desde criança e eu fazia escola de música no Brasil. E eu fui convidada para vir para a Finlândia, para Vasa, para tocar num festival de música. E um ano depois, eu decidi prestar para o bacharelado de música. E aí eu vim como estudante de música e decidi mudar para engenharia. Legal, interessante. Um pouquinho diferente a história, né? E, Tatiana, por que você escolheu a Finlândia? Bom, eu fiz meu bacharelado em Relações Internacionais, então, como bom estudante de Relações Internacionais, política é algo que me interessa bastante, e eu sempre olhei muito para os países nórdicos ali em função do welfare state, então era algo que me interessava bastante. Eu já tinha ido para a Finlândia visitar, tinha gostado muito do país, e aí quando eu procurei um curso de mestrado, um dos países que eu procurei foi a Finlândia, e aí acabei optando realmente pela Universidade de Helsinki, devido ali realmente ao corpo diretivo, né, da universidade, das matérias que compunham o curso, gostei bastante de todo o conjunto. Legal. E como que foi a experiência de se mudar para a Finlândia? Como que vocês se sentiram? Tatiana, por favor, pode começar isso. Legal. Para mim foi uma experiência muito boa. Eu acho que às vezes no Brasil a gente tem essa percepção, né, de que as pessoas na Finlândia são super fechadas, que é um país muito frio, então isso interfere bastante na personalidade ali das pessoas. A experiência que eu tive foi muito diferente disso. Eu acho que principalmente os amigos finlandeses que eu fiz são amigos que eu carrego para minha vida inteira, assim, são pessoas super abertas, assim, a gente tem um contato até hoje. Então, sempre me ajudaram muito quando eu me mudei para lá. Acho que isso foi muito legal também, ter pessoas com quem contar. Então, toda vez que eu precisei de alguma coisa, eu tinha amigos para quem recorrer. E eu acho que é algo diferente no Brasil também, né? Uma vez que você faz uma amizade na Finlândia, as pessoas efetivamente querem te ajudar. Então, isso foi muito legal para mim. A experiência foi muito aberta como um todo. Assim, eu não falava finlandês quando eu fui para a Finlândia, eu estudei no primeiro ano. Mas a maioria das pessoas fala inglês super bem, então não falar finlandês não é um blocker para você ir para a Finlândia, acho que isso é importante de saber. Dá para se virar super bem só com inglês, não só na universidade, mas na vida no dia a dia também, então isso é importante, mas minha experiência foi das melhores. Muito A bom minha ouvir. experiência foi boa também. Eu estou aqui até hoje. E, e eu acho que eu sempre tive uma personalidade um pouco mais reservada, assim, e comparado com brasileiros, e eu acho que minha personalidade combinou muito com a personalidade finlandesa. Então, eu acho que eu me achei bastante na Finlândia, eu acho que combinou comigo, com os meus ideais, com as minhas opiniões, e eu me sinto bem confortável na Finlândia. É claro que o
o escuro durante o inverno não é tão gostoso, mas tem muitas outras coisas que eu gosto bastante. Então se sente em casa nesse Uhum. sentido, né? E Tatiana já comentou um pouquinho sobre a língua, pode falar mais se quiser, mas Gabriela, como é que você é necessário falar finlandês quando for para a Finlândia ou inglês é suficiente? Como é que você sentiu? Não é necessário. E até porque comigo, eu que fui atrás de aprender finlandês, porque minha primeira universidade era finlandesa-sueco, então os meus cursos de línguas compulsórios eram suecos e não finlandês. Então eu me inscrevi para o curso de finlandês na Universidade de Helsinki, e eu fiz curso lá, e no começo eu desenvolvi bastante, mas conforme eu fui estudando engenharia e arrumei emprego, era tudo em inglês, o trabalho tudo em inglês, então eu fui perdendo assim conversação em finlandês conforme eu fui entrando no mercado de trabalho, mas então no começo foi mais fácil para mim aprender do que hoje em dia, mas hoje em dia eu tento conversar ainda com meus colegas de trabalho que falam finlandês para não perder a língua. Interessante. Uma vez que aprendeu, é necessário praticar, né? Uhum. E Tatiana, quer comentar mais alguma coisa? Ou você aprendeu finlandês? Eu estudei por 1 ano e meio. O último semestre do mestrado eu não fiz, porque eu estava na loucura ali de entregar minha tese, então eu acabei não pegando finlandês. Mas as aulas na Universidade de Helsinki são muito boas, de fato. Então, principalmente ali o básico, acho que é interessante a gente ter, até porque isso ajuda bastante a entender um pouquinho melhor a cultura finlandesa. Então, um dos meus objetivos não era nem falar finlandês super bem, era muito mais entender algumas coisas que aconteciam no dia a dia, entender um pouquinho da cultura em si. Então, eu fiz as aulas, gostei bastante, acho que existem níveis diferentes e também professores que você se adapta mais ou menos, assim, então tem um pouco para cada gosto, mas foi muito bom. Mas, de fato, assim, as minhas aulas eram todas em inglês. Quando eu comecei a trabalhar também era um ambiente bem de startup, né, bem de tecnologia, a gente tinha pessoas do mundo inteiro trabalhando com a gente, um ambiente super multicultural, então todo mundo só falava inglês, de fato. Para mim foi mais como curiosidade e, enfim, eu usava um pouquinho no dia a dia, mas não para os estudos ou para o trabalho. Entendi. Interessante. E então, como vocês se sustentaram durante os estudos, e quais são os descontos para os estudantes que vocês aproveitaram? Poderiam contar um pouquinho sobre essa experiência? Eu não sei, Tatiana quer começar? Posso começar? Bom, eu tinha guardado dinheiro para ir fazer o mestrado na Finlândia. Quando você entra com o pedido de visto, né, você precisa comprovar também que você tem um valor mínimo ali para se manter na Finlândia. Acho que isso é importante. Mas eu consegui trabalhar também lá. Então, eu trabalhava meio período, né? Eu estudava e trabalhava em uma startup. Isso ajudou bastante também, não só conhecer outras pessoas, mas também, né, quando a gente olha para a cotação aí real e euro, legal também, não ficar tão refém da cotação, assim. Então, foi uma experiência legal, mas existem diversos incentivos, de fato, para estudantes. Então, eu morei em residência estudantil, então elas são muito mais baratas que você alugar um apartamento por você mesmo. Para transporte, tem desconto também para estudante, alimentação, enfim, existe diversos descontos aí que ajudam bastante no dia a dia, né? Então, quando a gente olha ali um pouquinho para os gastos fixos que a gente tem, né, que a gente precisa bancar por, então existe esses descontos, isso é bem legal. Para mim, foi a mesma coisa quando dá a entrada no visto, eu tenho que ter, né, o valor mínimo que eles pedem, e no primeiro ano eu recebi a ajuda dos meus pais para vir para cá, e aí depois os outros anos eu comecei a fazer trabalhos pequenos, com limpeza, essas coisas assim, até quando eu comecei a trabalhar na minha área, primeiro foi com os empregos de verão, e aí no terceiro ano do meu bacharelado eu consegui emprego na minha área,
E aí eu fazia night shift. Desculpa meu português. Eu trabalhava durante madrugada, né? E ia para a escola durante o dia de manhã e dormia durante a tarde. E aí quando eu me formei, eu continuei trabalhando. E é isso, tem descontos em apartamento, supermercado, roupa, cultura, esportes, e não só enquanto estudante, né? Até depois de estudante, quando começa a trabalhar, você ainda tem esses benefícios. Uma coisa que é legal que eu interessante. esqueci. Ai, desculpa, Sani. Uma coisa que é legal que eu esqueci de comentar é que tinham, pelo menos na minha época, tinham bolsas da faculdade também. Então você conseguia se candidatar para alguns programas da faculdade. No primeiro ano eu recebia uma bolsa também, mas tinham diversos programas que você podia se candidatar. Então, dependendo dos critérios ali, né? Enfim, se você precisava entregar algum tipo de paper, se você precisava cumprir alguns requisitos, mas ajudava bastante também, então, para estudantes internacionais. E, e a universidade também ajuda, dando bolsas, e também eu recebi bastante prêmios em dinheiro quando eu estava no meu bacharelado. Se você se dedica e publica artigos, ou se você qualquer coisa ativamento que você faz na universidade, eles sempre te dão um tipo de prêmio. Interessante, legal. E vamos continuar. E quais são as habilidades mais importantes que aprenderam durante os seus estudos? Como é que vocês sentem nisso? Gabriela, por favor. Para mim, a maior habilidade que eu peguei da Finlândia foi independência. Eu acho que no Brasil, quando você vai para a escola, universidade, tudo é decidido para você. E na Finlândia, você que monta tudo, os seus cursos, a sua grade. Você pode até fazer yoga se quiser. Eles só têm um tanto de cursos que são compulsórios, e quando você completa esses cursos, você pode adicionar qualquer outra coisa que você quer. E, e tudo você que tem que fazer, você que tem que ir atrás, você que tem que pesquisar. Então, é, eles te dão muita liberdade e impulso para aprender a procurar informação, como achar informação, como criar o seu próprio, a sua própria agenda. E eu acho que isso foi muito importante, assim, para mim crescer como indivíduo e em minha independência. Legal. Então, essa autonomia que a Gabi falou é verdade, é muito diferente do sistema brasileiro, eu acho, de educação. Na Finlândia, você efetivamente, né, você é responsável pelo seu curso, né? Então, a maneira como você monta, o tempo que ele efetivamente dura, qual é o foco que você vai dar, né? Normalmente, até os programas de mestrado, eles têm um leque bem amplo, né? E aí você escolhe uma vertente ali dentro desse leque de opções. Então, isso é legal, você se sente dono mesmo do curso que você está fazendo. E eu acho que uma coisa legal é que a maioria dos programas também eles têm pessoas de diversos países, né? Então, para você conhecer outras culturas é muito legal, enxergar um novo ponto de vista, questionar a maneira como você pensa, né? Se deparar com pessoas tão diferentes e ouvir um pouquinho também do ponto de vista do outro, eu acho que faz a gente refletir muito mais do que se a gente estivesse no universo ali dentro da nossa bolha, né? Só com pessoas parecidas com a gente. Então, isso é algo muito interessante de se fazer um programa internacional, né? Seja de mestrado, seja de bacharelado, você tem contato com muitas coisas diferentes. E eu acho que outra coisa, pelo menos para mim, que, enfim, eu sou de humanas, né? Mas a maioria dos papers que a gente lia, dos autores que a gente lia, eram talvez bem diferentes do que a gente tinha contato aqui no Brasil. Então, eu acho que a gente sai um pouquinho da caixa, né, dos mesmos autores, de olhar o mundo de um mesmo ponto de vista. Isso é legal, ter acesso à informação que a gente não teria aqui também, acho bem importante. É ótimo. E para finalizar, então, como essa experiência de estudar na Finlândia influenciou a sua vida? Tatiana, pode começar. Eu acho que influencia de diversas maneiras. Eu vejo essa questão do ponto de vista, né, de tentar entender as coisas de um outro ponto de vista, de buscar
talvez questionar mais a maneira como eu enxergo o mundo. Isso é algo que eu já tinha tido experiências internacionais antes, mas que eu vejo que foi intensificado na Finlândia. Acho que essa autonomia mesmo, não só nos estudos, mas eu tinha muito isso no trabalho também. Então, o mercado ali de tecnologia, né, de startup na Finlândia é super aquecido. Então, para quem gosta desse universo, é um bom lugar para se estar. Isso acabou mudando bastante o rumo que eu estava dando para minha carreira. Eu trabalhava para governo até então, né? Trabalhei para diversos governos, mas depois que eu comecei a trabalhar realmente com o mercado de tecnologia, isso mudou um pouco o rumo das coisas para mim. Hoje eu trabalho numa startup também no Brasil, então é um ambiente que eu fui apresentada mais de perto na Finlândia. E fora isso, eu acho que tem toda a questão ali dos amigos que eu carrego comigo, tem um pouco também, né, acho que às vezes no Brasil a gente não se dá conta, né, a gente tem um país que é tão rico culturalmente, mas que a gente não se dá conta, a gente tem um país que é tão rico também em termos, né, de natureza, enfim, das possibilidades que a gente tem aqui dentro e a gente não se dá conta. E na Finlândia eu aprendi a respeitar muito mais a natureza, gostar de estar em contato, né, essa paixão que o finlandês tem pela natureza, eu acho que impregnou um pouquinho em mim também. Hoje eu sinto falta se eu não tenho esse contato. Ele é algo que para mim não era tão necessário antes. Então, acho que impactou positivamente de diversas maneiras. Para mim, eu acho que vir para a Finlândia como estudante mudou totalmente o rumo e a minha vida, porque, como eu disse no começo, eu estudava música desde criança, e quando eu mudei para cá, eu estava com um sentimento de, eu quero fazer outra coisa, e eu tinha muita paixão por física. E eu acho que se eu estivesse no Brasil, eu não poderia ter feito essa mudança tão drástica de música para física. Uma, porque se eu fosse para uma faculdade pública, você tem vários exames diferentes, né, que começa com as coisas do colegial e tem muitos passos até chegar lá. Mas na Finlândia, o processo seletivo normalmente é focado naquilo que você quer estudar. Então, você não tem que estudar um pouco de cada coisa e saber de tudo. Você tem que saber sobre aquilo que você quer, sobre aquilo que você quer fazer. Então, para mim, como uma estudante de música, foi mais fácil focar naquele tópico e fazer a prova. E eu acho que depois que eu comecei, eu me achei, e é uma área que eu gosto bastante, e é uma área que eu me apaixonei. E eu acho que se eu não tivesse vindo para cá, eu não teria tido essa oportunidade. E, e eu acho também que o pessoal na universidade, eles são bem unidos e bem festivos. E a gente tem os guilds, que tem as festas. Eu estou até usando o macacão do meu guild, da Alto. E sempre quando a gente vai nas festas, a gente usa o macacão. Também tem o chapéu, que hoje eu não tive como trazer. E a gente sempre tem esse incentivo do grupo de sair, de ir para jantares, festas, comemorar. E tem o 1º de maio também, que é o Dia do Estudante na Finlândia, que é uma festa super grande aqui na Finlândia. Então, eu acho que foi uma experiência muito boa para minha vida e uma experiência muito boa para me fazer crescer e que abriu muitas oportunidades para mim. Ai, que interessante, que ótimo. Muito obrigada, agradeço enormemente, Gabriela e Tatiana, pela disponibilidade, pela presença hoje. E obrigada por assistir o nosso vídeo de hoje. E até a próxima. Obrigada por convite.